E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Como é que estão? Por cá, a professora Narda Araújo. E hoje o nosso tema é inquérito policial. Olha, tema extremamente importante, porque eu vou ser bem sincera contigo, viu? Acho muitíssimo improvável que inquérito policial não caia no seu concurso. Por quê? Se o seu concurso cobra processo penal, pode ter certeza que inquérito policial estará no seu conteúdo programático. Então, de fato, é um tema muitíssimo importante, que tem diversos pormenores que a gente precisa entender aí os detalhes, e é por isso que de inquérito policial nós vamos ter aí provavelmente uns 6 blocos, tá? Então, a gente vai ter muita coisa de inquérito para resolver, para revisar, para conversar, justamente por ser uma das matérias mais cobradas, mais importantes de processo penal, tá bom? E aí, eu nem preciso dizer, mas já dizendo, é a matéria que eu mais amo em processo penal, tendo em vista que a tia que vos fala é delegada de polícia, né? Então, é isso que eu faço, inquérito policial, e faço com o maior amor do mundo, porque sempre quis esse trabalho junto com a docência. Então, com certeza vocês terão o melhor aqui da professora. Bom, então se a gente vai ter o melhor, já vamos iniciar, deixa eu cortar aqui para o material, e já vamos começar as nossas questões de inquérito policial. Bora lá. A primeira questão vai dizer sobre os tipos de ações penais, seus conceitos, características, espécies e condições, escolha a alternativa verdadeira. Ah, professora, não é de ação, não é de inquérito? Não, se refere a inquérito, tá? Mas inquérito em correlação com a ação penal. Vocês vão ver. Bora lá. Primeira questão. A autoridade. Bom, ele quer aqui a verdadeira, né? Verdadeira. A autoridade policial poderá, a seu pedido, pedir o arquivamento do inquérito. Gente, falso, né? A autoridade policial não pode pedir arquivamento do inquérito. Não se preocupe, porque a gente vai ter um bloco só sobre arquivamento. Mas isso daqui vocês já vão tendo a ciência de que, talvez, gente, das coisas que mais cobrem concurso, tá? A autoridade policial, que é o delegado de polícia, não, ó, bem pequenininho para ninguém esquecer, não pode arquivar inquérito, tá? Mas não se preocupe, porque teremos um bloco só sobre arquivamento, mas isso daí você já vai tendo como observação no seu caderno, lembrando que isso é uma das coisas que mais caem no concurso, tá? B. A oficiosidade é o princípio em que a pretensão punitiva do Estado deve se fazer por órgãos públicos. Ei, gente, esse daqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Pense num item capcioso, viu? Porque ele tenta pegar você aqui. É errado, porque não é oficiosidade, é oficialidade. Ei, que sacanagem, né? Mas fazer o quê? Né? O inquérito policial, gente, ele tem sim como uma das suas características a oficialidade, ou seja, ele tem que se valer, né, a sua realização por órgãos públicos. Já que estamos falando de características, deixa eu abrir aqui uma página em branco e vamos revisar características do inquérito. Bora lá. Características do IP. Bora lá. Bom, vamos aqui por partes. Primeiro, gente, que o inquérito, ele é um procedimento administrativo, tá? E por que administrativo, professora? Porque ainda não está na fase judicial, tá? É uma fase pré-judicial, ou seja, ainda está no campo do direito administrativo, tá? Então, é um procedimento administrativo. Ele também é um... Nossa... Olha, gente, a gente dando aula, mas a galera acelerando, eu vou lhe dizer. Ai, meu Deus, acelero logo existo, né? Ninguém merece. Vou até ficar calada. Bora lá. Segunda característica, sigilo, tá? Ou sigiloso. O inquérito, ele é sigiloso. Por que que ele é sigiloso, professora? Ora, por uma questão muito óbvia, né? Deixa eu voltar aqui e vamos conversar. Por uma questão muito óbvia. Porque se você souber o que eu estou investigando de você, aí lascou a investigação. Você vai deixar de fazer aquilo, né? Que obviamente eu estou procurando os elementos de informação, né?
Então, a sigilosidade é uma característica. Agora, muito cuidado e lembre-se, né, que o inquérito é sigiloso, porém, temos súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal que vai dizer o quê? Olha, o investigado e o seu defensor têm direito a olhar os atos de investigação já documentados. Então, não é qualquer ato de investigação. O que é já documentado, professora? Que já foi realizado. Já foi realizado, está lá no bojinho do inquérito, tá? Ah, professora, e aqueles que ainda estão sendo realizados? Não, porque eles não estão documentados, tá bom? Exemplo, interceptação de comunicação telefônica. É claro que ninguém vai dizer para a pessoa nem ela ter acesso enquanto ela está interceptada. Depois que acabar a interceptação, é feito um relatório, é colocado lá no inquérito e ele tem acesso, tá? Bora lá, continuando. Bom, além de sigiloso, ele também é discricionário. O que é isso, professora? Discricionário é que o delegado, a delegada de polícia, gente, ele tem discricionariedade para decidir como que vai conduzir aquele inquérito, ou seja, quais são as diligências que podem ser realizadas. Atenção para uma outra questão de concurso. Sempre vão falar assim: as partes podem solicitar diligências à autoridade policial? Pode. Mas que serão obrigatoriamente realizadas pela autoridade policial? Não. Então, olha, as partes elas podem solicitar diligências à autoridade policial que irá avaliar sua realização, por isso discricionário, tá? Só tem uma diligência que o delegado não pode se negar a fazer, que ele tem por obrigação a fazer, que é o exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios. Isso porque a própria lei obriga a autoridade a isso para os crimes que deixam vestígios, tá certo? Bora lá. Bom, então a gente já viu que é um procedimento administrativo, sigiloso, discricionário, é dispensável. Por que dispensável, professora? É dispensável, gente, porque o inquérito policial ele serve para a coleta de provas, para a coleta de elementos de informação. Ora, se eu já tenho essas provas ou esses elementos de informação, então eu não preciso de inquérito, tá? Por quê? Porque a finalidade dele é a coleta disso. Se eu já tenho coletado, não preciso do inquérito. Porém, apesar dele ser dispensável, olha a próxima característica. Eu vim para cá. É que ele é indisponível. Indisponível por quê, professora? Porque a autoridade policial não pode arquivar inquérito policial, ao nosso item aí da questão, né? Outra característica, ele é escrito, que por si só, né, já se explica. Ele é oficial, como a gente já viu em nosso item, que é conduzido por autoridade pública, e ele é oficioso. Mas o que é o oficioso, professora? É que ele vai se desenrolando justamente por ser público, sem a necessidade das partes pedirem que ele vá se desenvolvendo, tá? Bom, aí, gente, isso daí são as principais características, tá? Mas pode ser que a doutrina elenque algumas outras também, sem problema nenhum, tá? Então, vamos aqui voltando. C. O princípio que diz que durante a persecução penal não é necessário que haja autorização ou provocação para atuação oficial é a oficialidade. É justamente o contrário, né? Oficiosidade, como a gente acabou de ver. D. O crime de estupro é um delito em que somente proceder-se-á, tá errado, tá faltando um hífen aqui, a ação penal mediante representação. Aqui, gente, é direito penal, mas, né, infelizmente, barra felizmente, as questões, elas mesclam, né, direito penal e processo penal, mas já vamos dizer que é errado, porque o estupro, já há alguns anos, passou a ser ação pública incondicionada. Já houve época, viu, que era condicionada à representação, mas hoje é pública incondicionada. Sobrou o item E, mas bora lá. Se o Ministério Público não se manifestar no prazo legal, após receber um inquérito relatado, abre-se a possibilidade de uma ação penal privada subsidiária da pública. Tá certíssimo, né? Item E de engalhado. Lembre-se de uma coisa, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Lembre-se de uma coisa. O inquérito policial para as ações públicas incondicionadas, a autoridade policial poderá, barra deverá, abrir o inquérito de ofício, sem ninguém precisar alertar. Já na ação pública condicionada à representação, precisa da representação da vítima para que o inquérito seja aberto.
E aí, por óbvio, na ação privada também precisa da autorização da vítima para que a autoridade policial abra o inquérito. Lembre-se que é o caso da questão. Se, por exemplo, eu tiver diante de um caso de um crime de ação penal pública incondicionada, a autoridade policial fez o inquérito policial, terminou, mandou para o Poder Judiciário e o Ministério Público ficou inerte, é caso de ação privada subsidiária da pública, tá bom? Então, bora lá. Então, continuando, nossa primeira questão é item E, vamos para a questão de número 2. No inquérito policial, a autoridade policial tem discricionariedade para aplicar as diligências que entender necessárias ao caso concreto, não se vinculando ao pedido das partes. Olha, gente, que coisa linda! Certíssimo! É o que a gente acabou de ver de característica, né? Que o inquérito ele é Opa! Peraí, deixa eu vir aqui, que agora a tia errou aqui. Só um minutinho. Pronto, apaguei. Vamos lá. Ele é o quê? Discricionário. E lembre-se mais uma vez, só tem uma coisa que a autoridade policial não pode deixar de fazer, que é o exame de corpo de delito. Todas as demais, ele não se vincula pelo princípio ou característica da discricionariedade, tá? Terceira questão. No que se refere ao inquérito policial, assinale a alternativa correta. Bora lá. O inquérito policial é nulo se não observar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Opa, errado. E lembrei de outra característica que aqui vou botar. 9, vou botar aqui, ó. O inquérito policial, ele é o quê? Inquisitivo. O que quer dizer isso, professora? Que não existe como regra geral contraditório e ampla defesa, tá? Então, o inquérito policial não é nulo, não. Pelo contrário, ele é inquisitivo. Se ele é inquisitivo, eu não tenho como regra geral a presença do contraditório e da ampla defesa, tá? B. A característica pública das investigações auxilia na apuração dos fatos e na identificação dos culpados. Gente, pelo amor de Deus, público? Não, né? Ele é sigiloso. Se fosse público, a Maria só prejudicava, né? Quem já se viu? 3. O delegado pode arquivar o inquérito quando verificar que o fato criminoso, desculpa, não ocorreu. Gente, tá vendo como isso sempre cai? Não pode arquivar justamente porque o inquérito é o quê? Indisponível, beleza? D. O inquérito policial é um processo administrativo com valor probatório pleno? Não, gente. Ele não tem valor probatório pleno, tá? Por que ele não tem valor probatório pleno? Justamente, gente, porque ele é o que? Inquisitivo. Ou seja, não teve contraditório e ampla defesa. Como não teve contraditório e ampla defesa, eu não posso dizer que ele tem valor probatório pleno. Porque se ele tivesse valor probatório pleno, o juiz, ao final do processo, poderia condenar alguém exclusivamente com aquilo que foi coletado no inquérito. E não pode. Por quê? Porque não teve contraditório e ampla defesa. E eu e você sabemos que o sistema processual adotado pelo Brasil é o acusatório, ou seja, que deve haver a presença do contraditório e da ampla defesa para o desenvolver do processo criminal. Então, ele não tem valor probatório pleno, o inquérito. Por quê? Porque as provas ali coletadas, elas passarão pelo crivo, pela observação do contraditório e da ampla defesa durante a fase do processo judicial, tá? Bora lá. Sobrou né? Mas bora lá. O inquérito é procedimento dispensável, certo? Quando o titular da ação penal tiver informação suficiente para a propor penal. Lindo, uma das características, item E de engalhado. Show de bola, né? Vamos para a quarta questão. A quarta questão vai dizer o seguinte: durante o inquérito policial, Bernardo, advogado de Júlia, indiciada pelo suposto crime de roubo, foi impedido pelo delegado de ter acesso às provas já produzidas e documentadas nos autos do inquérito.
Nesse caso, é correto afirmar que, deixa eu voltar aqui para a gente conversar face a face. Olha, lembre-se que nós já falamos aqui que o inquérito ele é sigiloso. Porém, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o investigado e o seu defensor têm direito de vistas do inquérito aos atos já documentados. Lembra aí do exemplo que eu dei para você de interceptação, né? Enfim. Exemplo, eu estou na realização de um auto de prisão em flagrante, e aí o flagranteado ele está acompanhado de advogado. Aí eu vou escutar as outras testemunhas, tá? E aí o advogado do indiciado quer participar da ouvida das testemunhas. Epa, pera lá. Esse ato, ele ainda está sendo realizado. O que eu posso fazer, doutor e doutora, é, após a realização desse ato, eu disponibilizo uma cópia do depoimento para o doutor e para a doutora para ter acesso, tá? Então, o que foi que decidiu o STF? Poxa, hoje com base em súmula vinculante. Poxa, se a gente está diante de um sistema processual acusatório, onde se tem contraditório e ampla defesa. Ah, professora, mas no inquérito não tem contraditório e ampla defesa. Tá, mas o sistema processual acusatório trata o investigado como sujeito de direitos e não como objeto. Se ele não é tratado como objeto, mero objeto, mas sujeito de direitos, então, obviamente, ele pode ter acesso, até para já ir construindo sua tese de defesa. Porém, não é acesso pleno e limitado, é acesso aos atos já produzidos e documentados, que foi o que aconteceu nessa questão em específica, né? Bora lá, ó. Vou voltar aqui, vamos ler de novo o enunciado, ó. Durante o inquérito policial, Bernardo, advogado de Júlia, indiciada pela suposta prática de crime de roubo, foi impedido pelo delegado de polícia de ter acesso às provas já produzidas e documentadas. Ou seja, gente, o Bernardo, que é advogado, bem como a Júlia, teriam acesso, sim, porque já produzidos e documentados. Então, gente, o delegado de polícia agiu aqui de forma correta ou incorreta? E aí? O que é que vocês acham? Bora lá, ó. Agiu bem o delegado porque o inquérito é sigiloso? Epa, não, peraí, não, porque a gente não está falando de provas que estão sendo produzidas, a gente está falando de provas que já foram produzidas e já documentadas. B, agiu mal o delegado. De acordo com o enunciado de súmula vinculante, o delegado de polícia é obrigado a permitir o acesso a todos os elementos já documentados nos autos do inquérito ao advogado. Contudo, o delegado pode deixar de exibir diligência em curso ainda não documentada. Lindo! É isso mesmo. Agiu bem o delegado? Não, não agiu bem. Cabe à autoridade policial decidir fundamentadamente? Também não. Agiu mal o delegado, visto que o advogado é sempre permitido aos elementos já documentados nos autos do inquérito e a todos os elementos decorrentes em diligências em curso? Não, né, gente? Então, realmente é B de boi. E vamos à nossa última questão. Túlio, promotor de justiça, ofereceu denúncia imputando a Fábio o crime de estelionato. Ocorre que não foi realizada a apuração de autoria e do delito em inquérito policial, ou seja, não teve inquérito, né? Nesse aspecto, é correto afirmar que Túlio não poderia ter oferecido a denúncia sem inquérito? Não, gente, porque o inquérito é dispensável se já tiver tido autoria e materialidade, né? É possível oferecimento da denúncia com base em peças de informação remetidas ao MP, sendo o inquérito policial anterior imprescindível? Não, gente, ele não é imprescindível, ele é prescindível, né? É possível oferecimento da denúncia com base em peças de informação remetidas ao MP, sendo o inquérito policial anterior prescindível? Opa, C de corno, é isso mesmo, né? Por quê? Porque o inquérito, ele é o quê? Dispensável. Aí, olha aqui o D. A indispensabilidade é característica do inquérito? Não, gente, não é a indispensabilidade, é a dispensabilidade. O inquérito policial somente é dispensável para apurar a prática e autoria de crime de ação privada? Não existe isso, não. É para todo e qualquer tipo de ação, desde que a gente esteja falando já de coleta de elementos de informação, né, com relação à autoria e à prova da materialidade. Não acabamos.
A gente só vai passar agora para o próximo bloco para continuar ainda questões de inquérito policial. E aí, meu povo, vamos lá? Continuando aqui nossas questões de inquérito, né? Já que já passamos aí sobre questões de conceito, características, né? Lembrando que todas essas questões referentes a características de inquérito, elas são muito cobradas. Por quê? Porque elas expandem os horizontes do avaliador, né? Por quê, professora? Porque ele vai ter ali uma série de possibilidades de te fazer perguntas. Então, assim, se você dominar a parte de características do inquérito, pode ter certeza que você está bem preparado já para bastante questões com relação a inquérito policial. Então, características, bota uma estrelinha aí, é extremamente importante para você, tá? Bom, mas vamos aqui continuando, deixa eu botar aqui o material e vamos lá para a nossa primeira questão desse bloco. Sobre os prazos, opa, agora a gente vai falar de prazos. E demais disposições comuns sobre o inquérito policial brasileiro, é correto afirmar que o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado estiver preso. Show de bola. Já achamos, desculpa, o nosso item, a diamante. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pequena revisão aqui. Abre aqui uma página em branco. Bora lá. Prazos. Prazos também, gente, é algo que o avaliador adora, tá? Então, bora lá. Para crimes comuns, tá? Para crimes comuns, depende se eu estiver falando de justiça estadual ou justiça federal, tá? Então, vou botar aqui, ó, justiça estadual ou justiça federal. Ou é feio. Mas bora lá. Na justiça estadual, se ele estiver preso, é um prazo. Se estiver solto, também é outro prazo. Na federal, do mesmo jeito. Preso é um prazo, solto é outro prazo. Bora lá. Na justiça federal, na justiça estadual, desculpe, se estiver preso, o inquérito deve ser encerrado no prazo de 10 dias. Se solto, gente, 30 dias. Já na Justiça Federal, se preso, galera, 15 dias. Se solto, mesmo prazo da estadual, 30 dias. Mas, como eu disse para vocês, esses são prazos comuns, né? Nós temos prazos especiais. Bora lá. Tóxicos, né? Para os inquéritos referentes, né, à lei de tóxicos. Bora lá. Quando a gente fala da lei de tóxicos, a gente também vai ter um com relação a preso e também com relação a solto, tá? Professora, qual é a relação que a gente tem? Só um minutinho aqui, gente. E agora eu vou lhe dizer. A tia meio que se engasgou aqui com que não era para se engasgar. Bora lá. Tóxicos. Preso é um prazo, solto é outro prazo. Se preso, gente, aí vai ser 30 dias. Eita, professora, é um prazo maior, já explico. E solto, 90 dias. Professora, por que esses prazos são maiores? Porque são crimes de maior complexidade, né? E digo mais, gente, esses prazos, eles são duplicáveis, tá? Então, são prazos que são duplicáveis. Tanto quando eu me refiro a o réu, desculpa, o indiciado preso, quanto solto, tá certo? Beleza? Ainda temos também um outro tipo de inquérito que é bem cobrado também, é referente à justiça militar, tá? Também tem um prazo se preso e tem um prazo se solto. Se preso serão 20 dias, se solto serão 40 dias, e esses 40 podem ser prorrogados por mais 20 dias em casos de extrema necessidade, tá? Então, não é o preso, é o solto, e também não é o mesmo prazo, é 20 mais. Engraçado, né? Então, esses aqui são alguns prazos, é claro que existem diversos outros também, em questões de legislação especial, que aí, por óbvio,
né, o bebê da tia ou a bebê da tia irá estudar em legislação penal especial, tá bom? Vamos aqui voltando. Então, de fato, né, como regra geral, termina-se em 10 dias se tiver preso. Bora. Os prazos de término do inquérito são disciplinados unicamente pelo CPP. A tia acabou de falar que existem legislações especiais. Logo se vê pela lei de tóxicos, pela justiça militar, por exemplo, os crimes contra a economia popular, que também tem um prazo específico, tá certo? C. Os prazos comuns do inquérito policial devem findar rigorosamente em 15 dias úteis. Tá tudo errado, né, gente? Tudo. Primeiro que não é úteis, são corridos. Aí deixa eu até falar, gente, por isso que delegado sofre, viu? Ó, porque quando a gente fala de prazos, esses prazos aqui pra gente não são prazos em dias úteis, não, tá? São prazos em dias corridos. Aí fala, eu tenho 10 dias, tá? Aí imagina aí que nesses 10 dias pega Semana Santa. Lascou-se, tá correndo prazo pra gente. Ah, pegou o final de semana, lascou-se, tá correndo prazo pra gente, tá? Por isso que às vezes a gente, né, às vezes traz trabalho para casa, enfim, por quê? Porque realmente a gente precisa avaliar e cumprir rigorosamente esses prazos. Principalmente se estiver preso, porque se tudo bem, se não estiver preso, a gente vai pedindo uma prorrogação, mas estando preso, gente, se a gente não terminar no prazo estabelecido pela lei, a pessoa é solta por constrangimento ilegal, que é excesso de prazo, entendeu? Então tem que ter muito cuidado. Bora. D. O inquérito deverá terminar no prazo de 90 dias quando o indiciado estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Que loucura, gente. Não é 90, é 30, né? Os prazos do inquérito policial contar-se-ão em dias úteis? Pronto, já está errado aqui. A tia acabou de falar que estão em dias corridos e não úteis, né? Para a infelicidade dos delegados de polícia. Mas bora lá. Segunda questão. Teobaldo, não sei onde é que esse povo arruma esse nome para as questões, né? É papiloscopista responsável por colher dados biométricos de pessoas que se relacionam em um auto de inquérito policial que apura o homicídio de uma idosa por envenenamentos. Misericórdia. 2 dos filhos da vítima são os únicos investigados e estão em prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico. O delegado de polícia que preside a investigação pede agilidade a Teobaldo, pois precisa concluir o inquérito antes de findar em 10 dias. Sobre esses fatos, assinale a alternativa correta. Essa foi uma questão considerada difícil à época e vou te explicar por quê. Só que ela não é. É porque é uma questão muito capciosa que ela tenta confundir você aluno. Por quê? Porque ela fala que o cara está em prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico. Aí o que é que você pensa? Ah, se ele está em seu domicílio, ele está em casa, ele não está preso. Gente, ele está preso. O nome é prisão domiciliar. Claro que, querendo ou não, eu acho que a palavra certa nem é essa que eu vou dar, mas enfim, não me veio outra na cabeça, que é com certas regalias, porque ele está em casa, né? Uma coisa é você ficar preso em casa, outra coisa é você ficar preso na penitenciária. São duas coisas extremamente diferentes. Mas ele está preso, ele não pode sair de casa. Então, gente, a prisão domiciliar, ela é uma prisão. Então, eu tenho que considerar que aquele investigado está preso, ele não está solto porque ele está em casa, não, tá? E aí, muitos alunos erraram porque entendiam que ele estava solto, porque estava em prisão domiciliar, e aí o prazo não era esse. Gente, o prazo a ser contado aí é o prazo do investigado preso, porque ele está preso. Ora, o próprio nome já fala, prisão domiciliar, né? Bom, eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas eu vou fazer, é como um casamento, né? Você está em prisão domiciliar. Você não deixa de estar preso, tá? Por quê? Porque não tem liberdade, beleza? Então, aqui é do mesmo jeito. Se eu estou falando de prisão, mesmo que domiciliar, é claro que eu tenho aqui o prazo de 10 dias que eu tenho que observar. Claro, se eu estiver diante de um crime referente à justiça comum, né? Então, qual seria aqui, ó? Ah, não há prazo para a conclusão do inquérito se os investigados estão sob monitoramento. Não, gente, pelo amor de Deus, que não há prazo, tem prazo até para solto, quem dirá para preso. B. O prazo para o término do inquérito é de 30 dias
pois os investigados não estão presos preventivamente em estabelecimento penal. Gente, eles estão presos, né? A prisão domiciliar identifica-se a prisão preventiva imposta em penitenciária, portanto, o delegado tem razão em apressar até o bado. Opa, ser de corno, né? Ser de corno, exatamente. Aqui, gente, por quê? Porque é uma prisão, tá? O delegado está equivocado em apressar até o baldo, pois o término do inquérito policial para quem está sob medida cautelar diversa da prisão é de 20 dias. Da onde, meu Deus do céu? O prazo para término do inquérito é de 20 dias? Ave Maria, até o prazo está errado. Então, é item C de corno, né? Terceira questão. Otávio é delegado de polícia em Catalão, Goiás, e preside o inquérito policial por crime de homicídio qualificado. Após intimar diversas pessoas para que prestassem depoimento, Otávio resolveu indiciar Miguel como único autor do delito. Depois, ao redigir o relatório do inquérito para enviá-lo ao Ministério Público, Otávio decide intimar Miguel para realizar uma última acareação com outra pessoa, a fim de ter certeza da autoria do delito. Sobre esse procedimento é correto afirmar. Então, ele aqui está querendo falar sobre acareação, né? Deixa eu voltar aqui para a gente conversar um pouco sobre acareação. Olha, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. O nome, ele já diz tudo, né? Acarear, colocar cara a cara, né? Face a face. Significa dizer que quando você tem depoimentos divergentes sobre alguns autores, né, ali do inquérito, ou até do processo, mas a gente está falando da parte de inquérito, eu posso, então, intimá-los para uma sessão de acareação, onde, guardadas as devidas brincadeiras de lado, a palavra é, eu vou saber quem está mentindo na história, né? Temos depoimentos divergentes, vamos botar eles aqui, um na frente do outro, e vamos ver quem está falando a verdade. Disse, não, eu vi ele sair. Não, ele não. Aí você está dizendo que ele não viu ele sair. E aí, quem é que está mentindo aqui, né? Então, é que nem quando. Não sei se você tem irmão, né? Mas quando quebra-se alguma coisa dentro de casa e a mãe coloca o irmão e a irmã, né, para dizer quem foi, e um aponta para o outro, né? É basicamente isso. Só que aí, gente, tem uma questão, como eu sempre digo, eu não sei para qual concurso você está se preparando. Mas se você está se preparando para um concurso de maior complexidade, eu tenho um bizu aqui para você. É o seguinte: recentemente teve uma questão muito capciosa, onde ela perguntava se podia ter acareação por carta precatória. O que é a carta precatória? Poxa, eu tenho uma testemunha que reside, por exemplo, em uma cidade e tem uma testemunha que reside em outra cidade. Quando eu vou olhar o depoimento delas, eu vejo que elas estão sendo contraditórias. Aí eu preciso fazer uma careação, mas eu não necessito trazer uma testemunha para a cidade da outra. Eu posso fazer por carta precatória, ou seja, eu posso pedir ao delegado, à delegada de polícia daquela outra cidade para fazer a careação. Aí você fala, professora, mas como é que vai fazer a careação se as duas pessoas não estarão no mesmo lugar, no mesmo dia, na mesma hora, professora? Gente, a gente não faz a careação, não é só botando fisicamente um na frente do outro. Por quê? Porque a gente faz a careação é sobre fatos, não é sobre a pessoa em si. Então, por exemplo, eu chego lá, vou pegar aqui, ó, chego aqui, pronto, tem um papelzinho. Eu chego e aí eu falo, ó, dona Maria, a senhora deu esse depoimento, não foi? Pronto, a dona Joana, lá na cidade tal, deu esse depoimento, que é totalmente contraditório com o da senhora. Quem tá falando a verdade? Então, eu vou colocar ela frente a frente com os fatos narrados pela outra. Então, não necessariamente exige a presença física. Então, se te perguntarem se é possível a careação por carta precatória, você vai dizer que sim, tá? Porque é capcioso, porque como o nome é acareação, você costuma achar que precisa da presença física, tá? Mas não necessariamente precisa da presença física, e isso já foi validado pelos nossos tribunais superiores, tá? Bom, então, sabendo que há careação, bora lá para a nossa questão. Bora lá.
Item A. Otávio está sendo prudente, uma vez que a decisão de indiciamento seguida de relatório serve de motivação para que o Ministério Público denuncie Miguel? Otávio só pode acarear Miguel e outra pessoa mediante requerimento do Ministério Público? O Otávio não pode acarear Miguel, uma vez que, após o indiciamento, nenhum outro ato pode ser praticado de ofício a requerimento. A acareação não se presta a elucidar a autoria do crime, mas circunstâncias que envolvem o fato típico, ilícito e culpável passíveis de agravá-lo? Otávio pode acarear Miguel com outra pessoa, geralmente coacusado, testemunha ou ofendido, sempre que divergirem suas declarações sobre fatos e ou circunstâncias relevantes. Ai, meu Deus, que coisa linda! Isso daqui é, de fato, o conceito da nossa acareação. Exatamente isso. É quando eu vou colocar, sempre que tiver divergência entre as declarações, fatos ou circunstâncias que sejam relevantes e que tem essa contradição entre essas pessoas, né? Então, aí, questão de número 3, item E. 4. Após receber informações sobre suposta prática de homicídio, a autoridade policial chegou no local para realizar diligências. Opa! Ocorre que, após a liberação dos peritos criminais, a autoridade policial esqueceu de apreender a arma de fogo deixada no local. Nesse aspecto, é correto afirmar que. Bom, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O artigo 6º do Código de Processo Penal é um artigo muito interessante quando a gente fala de investigação. Por quê? Porque o artigo 6º vai falar das providências que são tomadas pela autoridade policial quando toma ciência da ocorrência de um crime, né? Comparecer ao local, ouvir o ofendido, tomar testemunhas, apreender objetos após a realização da perícia, né? Então, o artigo 6º é um artigo extremamente importante no que diz respeito à investigação. Então, leitura obrigatória, tá? Bora lá. Então, o item A vai dizer: as diligências no local foram corretamente realizadas pela autoridade policial? Primeiro, essa palavra é muito forte, já que está dizendo que esqueceu de apreender, né? Então, aqui já é errado. Agiu corretamente a autoridade policial, já que para apreender a arma era prescindível mandado judicial? Vamos lá, já falamos. Agiu incorretamente a autoridade policial, já que para apreender a arma dependeria de autorização judicial? D. Caberia aos peritos criminais decidir sobre a apreensão da arma? Caberia à autoridade policial apreender os objetos que tivessem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais, e colher provas que servissem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias, entre outras diligências. Opa! Item E, exatamente. Por quê? Porque ele pode, desde que haja, né, depois da perícia pelos peritos, tá? Professora, precisa de mandado judicial? Não, não precisa de mandado judicial. Então, isso daqui está errado. A professora aqui está dizendo que não precisa, mas está dizendo que ele agiu corretamente. Não, gente, ele precisava ir aprender porque essa arma de fogo era uma arma necessária, né? Aliás, é um instrumento necessário para a investigação, já que ela foi o instrumento do crime. E não é o perito que decide sobre a apreensão, gente. Quem decide sobre a apreensão é a autoridade policial, tá? Última questione. Bora lá. Analise o seguinte caso hipotético. A requerimento do Ministério Público, durante a fase de investigação policial, Antônio foi preso preventivamente pela suposta prática de homicídio simples. Segundo o Código de Processo Penal, nesse caso, contado o prazo a partir do dia em que se executou a ordem de prisão, o inquérito policial deverá terminar no prazo de 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias ou 90 dias? 10 dias. Lembrando sempre, como eu já disse para você, que é muito importante a gente ter o conhecimento sobre prazos do inquérito, principalmente quando eles estão presos, tá? Então, vamos lá, ó. Tudo que se refere a prazo, tá? Deixa eu voltar aqui para a gente conversar.
Tudo que se refere a prazo, a atribuições da autoridade policial quando da ciência de um crime, né? Reconstituição, acareação, ouvida do ofendido, ir até o local, resguardar o local até a chegada dos peritos, que às vezes, na grande maioria das vezes, também a própria polícia militar chega antes e já resguarda ali o local, tá? Mas são itens, são questões legais que você precisa entender para o domínio da tua prova, no que se refere a inquérito. Então, a dica aqui da professora é: resolva o maior número de questões, mas também, né, se você tem acesso aqui, há também a nossa matriz em teoria, vai para a matriz de processo penal em teoria, onde lá a gente aborda bem, de uma forma bem didática, todas essas questões temporais de prazo e de diligências, porque de fato é algo que é muito importante. Professora, acabamos? Nós estamos longe de acabar, porque é agora que fizemos o segundo bloco de inquérito. Temos milhões de outras coisas de inquérito para a gente conversar, e a gente vai conversar, vamos continuar conversando aqui no decorrer dos nossos blocos. Então, no nosso próximo bloco, a gente já vai voltar com o inquérito policial, mas com outras demandas, com outras circunstâncias do inquérito policial, tá? Que são cobradas em tua prova. Lembre-se que o que a professora coloca aqui em exercício é aquilo que é mais cobrado, seja o concurso que você for fazer, mas levando em consideração que inquérito policial é sempre cobrado, tá bom? Então, vamos aqui dar só um intervalinho aqui, deixar te ajeitar aqui o material, e aí a gente volta com o nosso próximo bloco. Vamos lá, crianças, vamos continuar aqui e vamos continuar falando de inquérito policial, novas questões aí, com novas distinções que a gente precisa entender sobre inquérito para a tua prova. Então, bora lá. Vamos para a primeira questão. Simbora. Ao sair do trabalho e a caminho de casa, Paulo deparou-se com um cadáver. Menino, que encontro maravilhoso! Que parecia ter sido baleado. Oh, beleza! De pronto, entrou em contato com a autoridade policial e informou o ocorrido. Nesse caso, estamos diante de, olha só, Paulo é pessoa comum do povo, né? Vou botar assim, ó, pessoa comum. Eu falo pessoa comum, é que não se refere a funcionário público da área de segurança, né? Enfim, mas pessoa comum do povo. Aí ele vinha andando, né, para casa dele, saindo do trabalho. Aí ele se deparou com o quê? Com amiga? Não. Com dinheiro no chão? Também não, fosse o tempo, né? Se deparou o quê? Com um cadáver, né? Aí ele pegou e ligou prontamente para a autoridade policial. Aí a questão, olha só, ela vai perguntar para você sobre notícia crime, né? Qual seria esse tipo de notícia crime, né? Exatamente dessa questão. Me lembrou um caso, deixa eu contar para vocês. O bom da gente trabalhar na área é que a gente tem esses casos, né? Assim, me lembrou um caso de uma vez eu estava na delegacia de plantão e aí ligaram para a delegacia dizendo que tinha sido encontrado possíveis órgãos humanos no mato, né? Aí eu, meu Deus do céu, né? Aí mandei logo os inspetores, né, os investigadores irem tal para verificar, porque, né, órgãos humanos, como assim? E aí, quando os meninos, depois de um tempo, chegam rindo, né? Aí eu, meu Deus, o que foi? Doutora, aquilo ali é de vaca, pelo amor de Deus, né? Enfim, a pessoa fez certo porque achou estranho, né, ali, e acabou chamando, né, os policiais. E assim, foi interessante porque os policiais disseram que ele falava assim, ó, por exemplo, isso aqui é a traqueia, tal. Aí os policiais se olhando, né? Macho, isso aqui é vaca, pelo amor de Deus, né? Então, assim, mas fez certo, por quê? Porque como né, possivelmente não tinha a certeza, de fato tem que chamar a polícia, né, informar para verificação mesmo, né, do ocorrido. Mas enfim, é quase a mesma coisa aí na questão, só que de fato ele encontrou um cadáver que parecia ter sido baleado. E aí a questão ela quer te falar, né? Deixa eu botar aqui, ela vai te perguntar sobre tipos de notícia crime, né? Então bora lá, ó. Notícia crime espontânea de cognição imediata? Primeiro não é. Porque se fosse de cognição imediata e espontânea, gente, é aquela. Deixa eu voltar aqui para a gente conversar.
é aquela em que a autoridade policial toma conhecimento por si só. Exemplo, determinado dia eu estava vindo com a minha equipe de uma diligência, e aí a gente na estrada, porque eu trabalho no interior do Ceará, a gente na estrada, voltando, a gente se deparou com um carro fazendo zigue-zague. O carro ia e vinha, quase caía, até que em determinado momento a gente conseguiu interceptar, mandou parar. O cara não conseguia nem descer do carro, de tão bêbado que ele estava. Ora, embriaguez ao volante. Precisou alguém me falar, eu que sou delegado da autoridade policial, precisou alguém me falar da ocorrência de um crime? Não, eu mesmo tomei conhecimento a respeito do crime, né? Então a gente diz, ó, tá preso, né? Vamos para a delegacia tomar um cafezinho lá com a gente, né? Ai, me perdão, perdão, me desculpa. Eu disse, não, não tenho que desculpar, né? Quem sou eu? Quem desculpa é Deus, né? Mas vamos tomar um cafezinho lá na delegacia que vai dar certo, tá bom? Então não é cognição imediata. Bora lá. B. Notícia crime espontânea de cognição imediata. Primeiro que a cognição imediata, gente, como o próprio nome já diz, não é aquela imediata. Então, a autoridade policial não tomou conhecimento por si só, né? Então, a gente vai estar diante de o quê? De que alguém, né, vai deter ali, vai dizer para a autoridade policial da ocorrência de um crime, tá? Bora lá. Notícia crimes provocada, primeiro que isso é uma questão meramente doutrinária, mas teoricamente isso aqui nem existe mesmo. D. Delácio crimes. Aí, amigos, nós estamos diante da nossa resposta. Por quê, professora? Deixa eu vir logo para E. Notícia crime de cognição coercitiva. Não é, gente, porque a coercitiva é aquela em que a autoridade policial ela está na delegacia de polícia e chega, por exemplo, a equipe policial com alguém preso em flagrante. Ou seja, há uma condução em flagrante, por isso que é coercitiva, né? Eu dou sempre exemplo e bom, como eu sou professora, mas sou delegada, e eu sou instrutora também da Academia de Segurança Pública aqui do Estado do Ceará, é claro que diversas vezes eu estou lá na minha sala e chega, né, uma condução por um policial que já foi meu aluno, enfim. E aí eu sempre brinco em sala de aula, gente, pelo amor de Deus, não me levem ocorrências que a gente chama de TAN, né? Ocorrências TAN, que são ocorrências assim, sem futuro para mim, não, de madrugada, né? Enfim, e aí sempre tem aquele esquema, né? Tipo, eu tô há tantas horas sem dormir, muito flagrante, porque eu sou delegada plantonista, muito flagrante e tal. Deu 3 horas da manhã e, meu Deus, deu uma pazinha, eu vou tomar um banho, vou me deitar, nem que seja para cochilar 10 minutinhos. Aí quando você tira a roupa que liga o chuveiro, batem na porta, né? Doutora, flagrante, né? Aí a gente já vai, ai meu Deus, chega, tá lá o aluno, né? O ex-aluno, né? Com a cara mais linda do mundo, 3h30 da manhã, tcharam, né? Mas enfim, essa é a cognição coercitiva, tá? E a delatio criminis, professora, pronto, que é a nossa questão. A delatio criminis, gente, nada mais é do que a véia da cadeira de plástico. Não, não é plástico, não é prático. Como assim, professora? Gente, a melhor testemunha que a polícia pode ter são aquelas senhorinhas que ficam na cadeira de plástico 5 horas da tarde, vendo absolutamente tudo o que acontece. Ela sabe da vida de todo mundo da rua, quiçá do bairro, quiçá da cidade. E aí, quando alguém do povo noticia para a autoridade policial a ocorrência de um crime de ação penal pública, a gente está diante de uma delatio criminis, delator, X9. É só você lembrar da veinha da cadeira de prático. Ah, professora, mas o Paulo. Ah, gente, o Paulo aí na questão, deixa eu voltar. Nada mais é do que uma pessoa comum do povo que noticiou para a autoridade policial um crime de ação penal pública, porque, né, se provavelmente tenha sido baleado, a gente está diante de um homicídio, né? Provavelmente, né? Enfim, às vezes pode ser um suicídio, mas provavelmente a gente está diante de um homicídio. Então, a delatio crimes, ela ocorre justamente quando a pessoa do povo, uma pessoa comum, informa a autoridade policial sobre a ocorrência de um crime sujeito à ação pública. Agora me diga você, se você tem alguma veinha da cadeira de prático. Aí você imagina, professora, eu não tenho porque eu moro em apartamento. Ô, amor, tu acha que não tem ninguém na varanda que tá dando, olhando absolutamente, escutando absolutamente tudo que tu faz, né? Mas enfim, vamos lá. Então, primeira questão,
Item D, né? De divórcio. Bora lá. Segunda questão. Sobre o inquérito policial, assinale a alternativa correta. A. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado exclusivamente de ofício? Não. Vamos lá, gente. Deixa eu abrir aqui, ó. O inquérito policial, meus amores, ele pode ser iniciado de ofício. Eu vou fazer melhor, eu vou dividir por ação, porque aí fica mais fácil para você. Espera aí. Espera aí. Bora. Se for numa ação penal pública incondicionada, esse inquérito policial poderá ser aberto de ofício, poderá ser aberto por meio de requisição do juiz e do Ministério Público e poderá ser aberto por meio de requerimento da parte. Tá? Beleza? Se for uma pública condicionada, gente, aí eu vou depender o quê? Do requerimento, né? Da representação. Aliás, deixa eu ajeitar aqui a palavra, que é a certinha, para você colocar que vai ser, que vai ser a cobrada na sua prova. Então, através da representação da vítima. Beleza? E óbvio que na privada, né, a gente vai ter, por óbvio, ali a queixa-crime da vítima, né? Então, vai ser também por pedido da vítima, requerimento da vítima, né? Tranquilo? Bom, então vamos lá, voltando para a nossa questão. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado exclusivamente de ofício? Não, a gente viu que pode ser de ofício, requisição do juiz, o Ministério Público, requerimento da parte, né? B. Não cabe recurso do despacho que indeferiu o requerimento de abertura de inquérito. Cabe sim, tá? Ó, veja bem, deixa eu voltar aqui. Gente, lembra que o inquérito, ele é discricionário, né? Então, a condução do inquérito é de forma discricionária as diligências que vão ser realizadas. As partes podem pedir, solicitar diligências? Podem, serão ou não realizadas a cargo da autoridade policial. No entanto, vamos imaginar que eu esteja diante de um possível inquérito e alguém, né, ali, por exemplo, a parte, a vítima, me requeira a abertura de um inquérito policial. Ora, não necessariamente eu vou atender o pedido da vítima. Por quê? Da pretensa vítima. Porque eu só vou abrir o inquérito, gente, se eu tiver o mínimo de indício possível. Porque se eu abrir o inquérito contra alguém sem o mínimo de indício, eu estarei praticando crime de abuso de autoridade. E eu estou ficando velha, não é doida. Eu não sentei anos a minha bunda na cadeira para passar num concurso público e sair condenada por abuso de autoridade, né? Então, quando eu falo isso para você, quer dizer o seguinte, professora, então vamos imaginar que a vítima ela requeira ali a abertura de um inquérito, né? E vamos imaginar que a senhora não abra o inquérito. Ok, tenho esse direito, se eu entender que não há indícios. Aí a vítima pode se inconformar, pode. Aí então ela vai impetrar ali um recurso para o chefe de polícia. Agora lembre-se de uma coisa. Muita gente costuma errar ali, porque fala assim, recurso? Mas não é um procedimento administrativo, não é nem judicial, como é que tem recurso? Gente, é um recurso administrativo. Mas existe, e eu acho até legal que exista mesmo, né? Para o chefe de polícia, que ele vai entender pela abertura ou não do inquérito policial. Então, cabe sim recurso ao chefe de polícia, lembrando que é um recurso administrativo, porque a gente está diante de um procedimento administrativo e não judicial, né? Bora lá. Então, item C. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação poderá, sem ela ser iniciado? Não, gente, depende da ação, tá certo? Então, vai depender, sim, da representação. Opa, peraí, deixa eu só ligar aqui o computador na energia. Pronto. Então, depende, sim, tá, da representação da vítima. D.
Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem a qualidade para intentá-la. Ó, com certeza, eu preciso do pedido ou requerimento da vítima, tá? Então, estamos aqui diante do nosso item D de divórcio, é o nosso item correto. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial poderá mencionar anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes? Não, gente, não pode, em razão do princípio da presunção de inocência, né? Presunção de inocência, beleza? Então, eu não posso colocar isso aí não nos antecedentes, até porque, teoricamente, se a pessoa ainda está na fase de inquérito, para ela ainda permanece a presunção de inocência que só é retirada com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, como é que eu vou botar nos antecedentes criminais algo que nem ainda é antecedente, que a pessoa só está sendo acusada e que ainda ostenta o seu caráter de presunção ou de realmente de inocência, tá? Então, bora lá, continuando. Terceira questão. O inquérito policial é o principal mecanismo destinado a reunir os elementos necessários à apuração da materialidade de uma infração penal e sua autoria. Sobre o tema, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Bora lá. Quando se tratar de delitos processáveis por ação penal privada, a autoridade policial somente poderá iniciar a investigação preliminar após requerimento de quem tem a legitimidade para oferecer a queixa-crime. Lindo! É isso mesmo, acabamos de ver aqui, requerimento pedido da vítima, tá? Então, é verdadeiro. O segundo item vai dizer: a investigação preliminar de natureza policial nos crimes em que a ação penal pública depender de representação poderá, sem ela ser iniciado? Não, gente. Nós vimos que nos crimes em que depende de representação, só pode ser iniciado mediante representação da vítima. Então, aqui é falso. É irrecorrível o despacho que indeferir requerimento de abertura de inquérito policial, tendo em vista a prescindibilidade do procedimento investigativo preliminar? É irrecorrível, gente. Acabamos de ver que não. Cabe sim recurso administrativo a quem, gente? Ao chefe de polícia. Então, aqui também é falso. No crime de sequestro e cárcere privado, o membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou empresas de iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeito. Gente, isso é Eita, quase que não sai. Verdadeiríssimo. Pronto. Por quê? Porque isso daqui, inclusive, é recente, tem caído bastante prova. Quando a gente está diante de um crime de sequestro e cárcere privado, o que a gente mais quer, gente, é o quê? Pelo amor de Deus, libertar a vítima, né? Então, isso é urgente. Urgente. Claro, alguém está sendo ali constrito à sua liberdade. Então, quando a gente está diante de um crime de sequestro, cárcere privado, a autoridade policial, bem como o Ministério Público, podem sim solicitar dados cadastrais da vítima e dos suspeitos, tanto para empresas públicas quanto privadas. Para quê? Para a gente descobrir o paradeiro da vítima, né, e poder o quê? Libertá-la, tá? Isso é recente, inclusive, tá? E tem sido muito cobrado em prova, tá? Então, bora lá. Então, se a gente está diante de VFFV, então nós estamos diante de o item VFFV, item B de boi. Exatamente. Bora lá para a quarta questão. Mirtes, com 19 anos de idade, foi forçada, olha só o nome, forçada a praticar ato sexual com seu patrão, Carlos. Então, ela foi forçada ao sexo com seu patrão, Carlos. Por ter a vítima demorado alguns dias para ir até a delegacia de polícia registrar a ocorrência, não foi possível realizar a perícia. Carlos foi ouvido no inquérito policial e indiciado. Em relação a essa situação hipotética, assinale a opção
correta. Então, a gente está diante, né, de um ato sexual forçado em que a vítima não pôde fazer perícia porque demorou alguns dias e você... Deixa eu até voltar aqui e vou ser bem sincera com você, tá? Vítimas de violência doméstica e familiar, vítimas de violência sexual, geralmente elas demoram muito, né, para denunciar, tá? Não é por desleixo, não, gente. Às vezes é por medo, para tomar coragem mesmo, né? E tem uma série de julgamentos também sociais, tudo isso. Então é muito complicado para a vítima, né? Completamente assim, se é que existe essa palavra, mas de entendível, né? De certo entendimento. Então, bora lá. Ele quer assinar a alternativa correta. A instauração do inquérito está condicionada à representação? Não, gente. Por quê? Porque o estupro, ele é de ação penal pública incondicionada. Cuidado, porque até pouco tempo atrás, o crime de estupro do 213 era de ação penal pública condicionada, tá? Ele passou a ser pública incondicionada, então não depende da representação, não. É errado. Durante o indiciamento, é indispensável a presença da advogada assegurar o indiciamento contraditório ampla defesa? Não, gente, não é indispensável. Se o investigado quiser, ele pode sim ter a presença do advogado, mas não é indispensável. Por que que não é indispensável, professora? Por um critério muito simples, gente. O inquérito, ele é o quê? Inquisitivo, não tem contraditório em ampla defesa. Então, não é indispensável. Professora, mas se ele quiser ter, direito dele. Direito dele, aí terá, tá? Mas não é indispensável, não. Bora lá. C. Conforme o princípio da especialidade, a conduta de Carlos tipifica o crime de assédio sexual no meio de trabalho. Gente, não é assédio. Poderia até ter se iniciado como assédio, mas houve a força para a prática do ato sexual. Isso já prescindiu do assédio, subiu ao nível do estupro, tá? D. Configura causa de aumento de pena nos crimes sexuais o fato de o agente ser empregador da vítima. Aí sim. Sim, porque querendo ou não, gente, então, de divórcio, querendo ou não, existe ali uma questão de superioridade, né? Dada a falta de exame de corpo de delito, a eventual confissão de Carlos pode suprir a ausência de perícia? Gente, não pode não. Nós sabemos que o exame de corpo de delito, ele é imprescindível nas ações que deixam vestígios, mas quando não é mais possível o exame de corpo de delito direto, a gente vai para o exame de corpo de delito indireto. E lembre-se que o Código de Processo Penal fala que a confissão do acusado não supre o exame de corpo de delito direto e indireto. Professora, mas se não foi possível aí o exame de corpo de delito dela, será feito de forma indireta, testemunhas, fotos, laudos médicos, enfim. Tá? Mas a confissão dele não faz isso não, tá certo? Então, a gente está diante de letra D de divórcio. Simbora para a nossa última questão desse bloco, que vai dizer, pode o delegado requisitar, em razão do delito praticado, de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas de iniciativa privada, dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos dos crimes de... Adivinha, gente, adivinha. Tráfico de pessoas. Olha como essa questão cai, né? E aqui, gente, é sequestro, cárcere e tráfico de pessoas, porque está se referindo aqui à restrição ilegal da liberdade de alguém. Então, tá vendo como é algo que de fato tem caído? E a gente precisa ter esse cuidado de ver essas novidades com vocês, justamente para vocês ficarem aí, ó, 0 bala para qualquer concurso que vocês forem fazer, tá certo? Mas a gente continua ainda inquérito no próximo bloco já já.